Ah, Danilo, beleza, mas eu sou um cara extremamente inteligente, eu sou pós-graduado, doutorado, tenho um monte de coisa. Raramente eu vou ficar sem emprego. Realmente. Você, parabéns, você é muito bem graduado. Porém, se acontecer uma reviravolta no mercado e aquela sua atuação não servir mais, como é que faz? A gente pode ver hoje que tem muita gente que é contador, né? Contador é uma profissão muito boa e pagava muito bem antes. Porém, hoje, muitos contadores começaram a perder emprego. Por quê? Porque veio um aplicativo chamado Contabilizei, veio outros aplicativos de outras empresas que facilitaram a vida de um microempreendedor que quer trabalhar com uma contabilidade. Então, aquele cara que tinha aquela contabilidade que ele usava o tempo inteiro, era consultor de um monte de gente, começou a perder emprego. E aí? Ele era graduado, tinha um monte de certificações, mas está trabalhando como Uber. Nada contra a pessoa trabalhar como Uber. Mas, gente, essa é a profissão que mais vai ter na atualidade, até chegar o robô aqui e começar a andar os carros sozinhos. Mas hoje, a maior profissão que a gente vai ver hoje durante alguns anos é quem dirige carro. Pode ser caminhão, pode ser veículo, por quê? Porque hoje tudo é através do digital. Você vai comprar um produto, está no digital. Você vai comprar, vai fazer compra no mercado, está no digital. E quem faz essas entregas? As pessoas que estão com veículos. Então, muitas vezes você vai ver advogado trabalhando com entrega de produtos. Você vai ver médicos trabalhando com entrega de produtos. Você vai ver pessoas de tecnologia trabalhando com entrega de produto. Por quê? Porque a competitividade ficou maior. Hoje, a gente tem um outro fator ainda que complica mais. A quantidade de informação que você tem hoje é muito acelerada. Na minha época, para eu aprender a minha profissão, eu tinha que pegar livro, comprar e estudar. Doug está aqui comigo, é da minha época também, teve que estudar muito com livro comprado. Estou mentindo? Hoje em dia você tem um canal do Torne-se um Programador aí que você pode aprender tecnologia de graça na internet. Não é verdade? Então, você tem um monte de outros negócios que você pode aprender na internet. Tem um monte de gente hoje que aprendeu que gravar vídeo é negócio. Aprendeu que gravar vídeo traz lead. E com essas leads, traz negócios, traz pessoas querendo comprar de você ou trabalhar com você. Jamais eu ia imaginar que uma iniciativa que eu criei de ajudar algumas pessoas, que começou com jovens missionários na minha casa, e eu querendo retribuir, comecei a gravar uns videozinhos ali, colocar na internet. Jamais eu ia imaginar que esses vídeos iam me trazer um aluno, esse aluno eu ia treinar, desse aluno ele ia virar meu cliente, desse meu cliente ia me virar meu sócio, e hoje a gente ia ter uma empresa que vale mais de 1.600.000. Jamais eu ia imaginar isso. Mas uma iniciativa que a gente começou lá atrás, plantou, chegou a gerar isso, ok? Mas, gente, isso não ia acontecer se eu não tivesse ficado incomodado com isso aqui. Inicialmente eu comecei a pensar diário, depois eu comecei a pensar semanal, depois eu comecei a pensar mensal, né? Grande parte, quinzenal também, mas grande parte das pessoas pensam aqui, ó, mensal. Uma coisa que eu nunca entendi é, por que os americanos só pensam em anual ao invés de mensal, né? Aí eu ficava perguntando, esses dias eu fiz uma entrevista que eu coloquei no canal com um outro profissional que trabalhou com a gente, e ele estava falando quanto ganha um profissional em Nova York. Ele estava falando que dá mais ou menos 180 a 170 dólares por ano, mais ou menos a média, né? E aí o que quer dizer com isso? Eu ficava olhando e falava assim, cara, mas por que as pessoas utilizam então, lá no exterior, utiliza o anual ao invés de o mensal e o semanal? Pensamento de longo prazo, tá bom? Já vai lá? Até mais. Não tá joia. Ah, entendi. Tá bom. Tranquilo. Vai lá e passa um peppermint nela. Valeu. Até mais. Tá vendo? Quando começa a falar de finanças, as pessoas passam mal. É um negócio complicado. Mas gente, eu lembro que eu pensava desse jeito. Então, o primeiro emprego meu, eu pensava diário, né? Eu queria trabalhar e receber. Trabalhar e receber, trabalhar e receber. Depois eu comecei a receber semanal e quinzenal, né? Então, trabalhava uma semana, recebia esse dinheiro. Trabalhava uma semana, recebia esse dinheiro. Então, o que eu fazia? Tão logo quanto eu recebia o dinheiro, eu já gastava. Tão logo quanto eu recebia o dinheiro, eu já gastava. No quinzenal foi quando eu comecei a trabalhar dentro de empresa, né? Então, aí você tem aquele famoso dia 5 e dia 20, ou dia 15 e dia 30, né? Que é onde você começa a receber. Mas grande parte dos brasileiros, quase todos nós, falamos em mensal. Então, uma pessoa que é muito bem sucedida, esse dia eu estava conversando com alguns amigos meus, e eu falei, o que seria um bom salário hoje em dia?
Vocês concordam comigo que 10 mil reais seria um bom salário hoje? Se a gente for falar sobre o brasileiro que em média ganha 2 mil reais, 1.800, por aí, que essa é a média que normalmente as pessoas ganham, 10 mil reais seria um bom salário, certo? Um bom rendimento. A maioria das pessoas falam, quanto você ganha? Ah, eu ganho 10 mil, eu ganho 8 mil, eu ganho 5 mil. É assim que a gente fala, não é verdade? Porém, se a gente fala desse jeito, você concorda comigo que calcular o quanto que você vai conseguir ter de lucro daqui 6 meses e 1 ano é diferente? Porque você pensa assim, quanto que eu vou conseguir economizar aquele mês? Só que se você não consegue pensar a proporção que ele tem disso em 1, 2, 3, 5, 10 anos, 15 anos, você não consegue pensar a longo prazo. Se você não consegue pensar a longo prazo, você não consegue colocar metas e nem sonhos. Quando você pensa em anual, é diferente. Porque você consegue pensar assim, se eu consigo economizar 30 mil por ano, em 3 anos, cara, eu vou ter 90 mil. Olha aí que legal, né? Agora quando você pensa mensal, quanto você consegue economizar por mês? Ah, Danilo, eu consigo economizar 200 reais. 200 reais você fala, mas 200 reais não é nada, 200 reais é... eu vou comprar um business pack aqui, vou fazer uma ativação num negócio novo, vou gastar 200 reais, certo? 197. Então 200 reais é muito pouco dinheiro. Com uma saída, às vezes, você gasta isso. Aqui em São Paulo, alguns restaurantes, você gasta muito mais do que 200 reais. Se você for bobear uma pessoa só. Quem for lá no Paris 6, lá, você vai ver que você vai gastar mais que isso, né? Mas, se você for olhar, 200 reais não é tanta coisa assim. Mas se você economiza 200 reais por mês, você vai pensar assim, cara, 200 reais não é nada, então, pra que eu vou pensar? Mas vê o quanto é 200 reais durante o ano, né? Beleza, então se você começa a pensar assim, você começa a projetar qual é o seu sonho. Eu acredito que existe alguém aqui que não quer ser livre, poder fazer o que quiser, a hora que quiser. Tem alguém que não tem esse pensamento? Não, né? Ok, então vocês concordam que todos vocês querem ser livres. E vocês concordam também que com 10 mil reais, se você ganhasse 10 mil reais hoje, você poderia falar que você estaria independente financeiro? Não é uma renda absurda, mas vocês iam conseguir sobreviver tranquilamente, certo? 10 mil reais vocês conseguiriam viver tranquilamente e ter uma independência, certo? Quanto que você precisa para ter 10 mil reais sempre vindo para você na sua mão todos os meses? A gente vai falar um pouco disso um pouquinho mais para frente, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Esse incômodo começou a pensar na minha cabeça uma coisa assim. Cara, como é que essas pessoas ricas conseguem fazer isso? Eu ficava olhando. Na época que eu conheci o Wizard, eu trabalhava pra caramba, o Doug lembra disso. Eu entrava na Abril 6 horas da manhã, aí eu ia pra academia, ficava na academia até umas 7h30 mais ou menos, começava a trabalhar por volta das 8 na Abril, saía da Abril às 5h15, 5h20 mais ou menos, botava a mochilinha, saía correndo, pegava o metrô na Vila Olímpia, né, o trem na Vila Olímpia, lotado e amassadão o trem, ia, na Pinheiros, né, Estação Pinheiros, ia até a Vila Olímpia. Descia na Vila Olímpia e ia para outra empresa chamada Zicard Vieira. Essa Zicard Vieira eu ficava lá até 10h30, 11 horas da noite. Voltava para casa. Essa foi a forma que eu encontrei de fazer renda extra e duplicar o meu salário. Eu consegui. Gente, através disso, eu consegui comprar casa, consegui comprar carro, consegui comprar apartamento. Mas sabe quanto tempo eu levei para fazer isso? 10 anos. 8 anos consecutivos nessa, trabalhando das 6 horas da manhã à meia-noite. Mas 2 anos trabalhando em casa, fazendo isso. Das 6 horas da manhã à meia-noite. Quantas pessoas vocês conhecem que conseguem aguentar durante tanto tempo trabalhar mais de 16 horas por dia? É difícil. Realmente difícil. Eu lembro que ainda, para complementar mais a minha renda ainda, porque quando eu conheci o Carlos, e o Carlos falou que através de dando aulinha de inglês, ele conseguiu realizar o bilhão dele, eu falei, então vou dar aulinha de programação, eu conheço, vamos lá. E eu comecei a também inventar mais. Coitada da minha esposa. A gente quase separou por causa disso, é sério. A gente só voltou, na realidade, a gente só não separou porque eu comecei a reduzir e trabalhar de casa porque a gente teve nossa filha, porque senão não ia dar certo não. Que mulher que ia aguentar o cara que só está em casa no domingo, mas parecendo um fantasma porque tá muito cansado. Só que eu sempre falei para ela, aguenta, porque isso vai trazer uma vida melhor pra gente. Aguenta que vai trazer uma vida melhor pra gente. Hoje eu posso falar que a minha esposa, se ela quiser trabalhar ou não, ela escolhe. Porque foi aquilo lá que eu fiz, aquele esforço gigantesco que eu fiz, que gerou
o meu primeiro pensamento de renda passiva. Gerou o meu primeiro ativo. E aí eu vi que eu conseguia dar liberdade para outras pessoas. Daí eu comecei a pensar como é que funciona a liberdade. Daí eu comecei a observar como é que o Carlos Wizard fazia e falar, poxa, então é assim que as pessoas ricas pensam? Elas pensam em criar patrimônio, elas pensam em criar coisas que trabalhem por ela? Beleza, então eu preciso fazer a mesma coisa que ele. Então eu comecei a ralar. Porém, o meu único ativo, meu único produto era minhas horas. Só que é finita. Mais de 16 horas por dia. Eu já cheguei a trabalhar mais de 20 horas e dormir 3 a 4 horas. Eu já cheguei a fazer isso. Dando aula pra gente lá no Japão, dando aula pra gente em Londres, pela internet, com um monte de gente. Saía da Editora Abril, fazia o meu trabalho, chegava meia-noite, atendia as pessoas. Ontem, por exemplo, não, na realidade, hoje, chegou um aluno meu querendo uma mentoria. Eu falei, cara, eu vou sair da palestra lá do pessoal 10 horas da noite, vou chegar em casa por volta de umas 11 horas. Cara, mas a gente não tem como fazer de madrugada. Ele estava tão desesperado que ele queria que eu ajudasse ele da meia-noite até as 2 horas da manhã. Eu falei, cara, eu já fiz isso muitas vezes. Se você pagar agora, eu fico com você. Mas ele falou, não, pode deixar, a gente faz outro dia e tudo mais. Mas olha só, eu já fiz muito isso. E cansa, gente. Como que eu vou conseguir enriquecer? Como que eu vou ser uma pessoa rica igual o Carlos, sendo que eu só tenho 24 horas? Eu não vou aguentar mais passar 10, 15, 20 anos fazendo a mesma coisa. Não dá, é humanamente impossível. Poxa, eu aguentei por 10 anos, mas consegui mais ainda fazer isso? Será que não existe uma outra forma mais fácil? Né? E aí eu comecei a pensar, estudar, como que as pessoas ricas pensam.